Ele é formado em administração com MBA em gestão empresarial. Passou por 2 secretarias da gestão do ex-prefeito Sérgio Azevedo, SEDET e Saúde. Após a eleição de Paulo Ney, ficou de fora do governo da atual administração municipal. O nosso convidado de hoje, na estreia do Alta Definição, é o empresário e ex-secretário municipal, Tiago Mariano. Tiago, obrigado pela presença aqui na estreia do programa do Alta Definição. Quando eu te convidei para vir aqui no programa, uma das coisas que você me disse é de que acabei de pedir minha desfiliação do PSD, tô fora da política. Por que essa decisão? Você estava como presidente do PSD aqui em Poços de Caldas, né? Bom, Rodrigo, primeiro te agradecer pelo convite, é uma honra estar aqui, né? Um programa de estreia, começando aqui esse novo programa aqui, você com a sua competência conduzindo. Te agradeço muito pelo espaço, pelo convite. Essa desfiliação do PSD se deve ao meu momento profissional, meu momento pessoal. A política foi muito custosa para mim, né? Eu tive 5 anos envolvidos diretamente, com corpo e alma mesmo, na administração pública. Primeiro na SEDET, qual fiquei 3 anos ali como secretário de Desenvolvimento e Trabalho, Desenvolvimento Econômico, e depois 1 ano e 10 meses na Saúde, né? Então foi um período de entrega, um período no qual eu me dediquei muito, trabalhei muito. Pra você ter uma ideia, eu nunca usei celular corporativo, meu número é o mesmo, e desde as pessoas simples que utilizavam o SUS até os grandes empresários que a gente negociou a vinda para Poços, tinha meu acesso, falava fora de horário comercial, falava aos finais de semana, na Saúde então até mesmo de madrugada, muitas vezes atendendo, respondendo à população, porque eu sou assim, o que eu faço eu me dedico de corpo, alma, eu me entrego de verdade, e está sendo assim agora na minha empresa, né? Uma vez que a política não se mostrou um bom caminho para mim, um desgaste pessoal muito forte, uma decepção com pessoas, uma decepção com tudo aquilo que eu vinha construindo, que de repente entra na mão de outras pessoas que eu confiava, pessoas que eu acreditava que fazia parte de um grupo, e de repente eu vejo todo aquele trabalho que era conjunto, né? Um secretário não toma decisão sozinho, um secretário não faz nada sozinho. É toda uma administração envolvida, e de repente eu me vi sendo atacado por essas pessoas. Então a decepção foi muito grande, eu precisei ali de 2 meses para me recompor, né? O mês de janeiro e fevereiro eu não conseguia nem voltar para minha empresa para trabalhar, não tinha cabeça, né? Ainda muito decepcionado, muita conversa. Eu precisava me desligar dessa fase política para voltar a me dedicar na minha empresa. E uma empresa que eu fiquei 5 anos fora. Tenho até que agradecer meu sócio aqui publicamente, Felipe Milani, que durante esse período ele pôde estar à frente, conduzindo a empresa. E a empresa estava ali para eu voltar e seguir minha vida, cuidar da minha família, tratar dos meus filhos, né? Então, sou muito grato a isso. E me dediquei com toda a minha força agora, graças a Deus, estamos vivendo um bom momento. E é uma separação. Aquela vida pública, aquela vida da política, hoje não cabe mais para mim, nesse momento. E aí, a decisão de me desfiliar desse partido, não contra o partido, não contra a estrutura, mas contra tudo aquilo que eu vivi e me dediquei. Então, agora eu vou fazer a mesma coisa com a minha empresa, me dedicar, me esforçar, e todo o meu foco e energia está voltado para ela. A desfiliação, você comunicou o cartório, você comunicou alguém do partido? Como é que você fez essa desfiliação? Eu fiz as 2 vias. Eu comuniquei o presidente estadual do partido, o deputado Cássio Soares, e fiz o registro no cartório. Então, ali eu pedi a minha desfiliação partidária, então não estou mais filiado a partido nenhum. E ao presidente eu comuniquei minha renúncia e comuniquei também a minha desfiliação. Tiago, quando você estava no governo, mais do que tudo, a gente percebia um envolvimento seu com a questão das secretarias por onde você passou, o SEDET, também a Saúde, mas aquela pessoa de grupo que também politicamente atuava. Talvez por isso aí você teve à frente do PSD em 2022, durante a campanha do Celso Donato, candidato a deputado federal, e agora em 2024 com um partido que chegou a apresentar, inclusive, uma chapa de vereadores, né? Como é que foi atuar
nas campanhas políticas em ambas, tanto em 2022 quanto em 2024? Apesar de ter presidido o partido durante esse período, eu considerava que realmente eu fazia parte de um grupo que a gente estava colocando o meu serviço e os demais membros também, a sua dedicação, o seu esforço, porque o projeto nunca foi um projeto do partido em si, é um projeto político, um projeto que, independente do partido que tivesse à frente, as pessoas que faziam parte, segundo o que eu acreditava, e por isso a minha decepção, eram pessoas confiáveis, pessoas que estavam de fato pensando no bem da cidade e com um projeto político duradouro. Tanto é que várias pessoas que estavam filiadas ao PSD saíram para ser candidato por outros partidos, né? Porque a gente tinha esse sentimento de grupo, esse sentimento de não importa se é no PSD, não importa se é no PSDB, não importa se é em outro partido, desde que seja parte do grupo, vamos fortalecer o todo. Infelizmente, a política, quando entra os interesses pessoais, ela desvirtua. E aí foi onde aconteceu dessa maneira. Eu acabei me desiludindo com isso, porque eu criei uma expectativa de grupo que não se concretizou. Criei uma expectativa de projeto político para a cidade, que esse governo atual quebrou também, porque apesar de ter sido eleito como um governo de continuidade, o que a gente tem visto é que é um governo de rompimento, né? E isso frustra demais, isso decepciona, e por isso eu separo muito essa minha participação. A minha participação se deu mais no âmbito de apoio do que de fato estar encabeçando uma campanha, porque eu não estive de verdade com cargos nem na campanha de deputado do Celso Donato, nem na campanha do atual prefeito. Eu estive como suporte, como um apoio. Você fala para mim aqui que pessoas que você confiava e pessoas que você acreditava que eram pessoas de grupo e que não são mais, que você não vê mais dessa forma. Quem são essas pessoas? São algumas, né? E eu vou dar nomes, mas a primeira, inegavelmente, é o prefeito Paulo Ney. Paulo Ney, ele foi escolhido para encabeçar um projeto de continuidade. É um projeto político de dar sequência à administração Sérgio Azevedo, que é uma administração, até então, muito respeitada pela população. Índices altos de aprovação, tanto é que ele foi reeleito e fez sucessor, né? Então não era a figura que era o importante como candidato, mas sim o projeto. Você veja que eu me posicionei como um possível candidato a prefeito. Acredito que em popularidade naquele momento, eu era mais forte em popularidade do que o próprio Paulo Ney. E a partir do momento que eu não viabilizei a minha candidatura, isso não teve impacto nenhum do ponto de vista de dedicação a essa nova candidatura, né, do Paulo Ney, porque era um projeto de grupo. Então, não importa se era o Thiago, não importa se era o Júlio, não importa quem viria encabeçar esse projeto. O importante é que o projeto se mantivesse. E essa foi a primeira grande traição. E com ela, logicamente, uma traição pessoal. Paulo Ney era muito próximo, inclusive de família, né? Teve no aniversário do meu filho, a gente conversava todos os dias. E o último dia que eu conversei diretamente com o Paulo Ney foi no dia da eleição. A gente comemorou junto. Depois desse dia, você nunca mais conversou com o Paulo? Pessoalmente, nunca mais. Nenhum dia. A gente se encontrou um dia num churrasco, mas estava cheio de gente, então ficou uma conversa em grupo. Eu e ele conversar nunca mais. Então, se isso não é traição, se o nome não é traição para isso, eu não sei qual é. Então, eu não consigo voltar atrás disso que eu falei. Paulo Ele Ney chegou a te dar alguma resposta em algum momento do tipo, Thiago, não vamos mais contar com você no governo. Houve essa mensagem no dia 31 de dezembro, por volta das 7 horas da noite. Um dia antes da posse. Um dia antes, né? No dia que ele fez o anúncio do novo secretário de saúde, meia hora depois, 40 minutos depois. Aí ele lhe envia uma mensagem dizendo que você estava fora do governo. Exatamente. Uma mensagem de agradecimento, de amizade. E, sinceramente, eu sou educado, eu sou uma pessoa do diálogo, da conversa, mas eu não tenho sangue de barata. E ali eu respondi bem grosseiramente. Falei, amigo, se eu precisar de um amigo desse aí, você pode, mas eu tô ferrado mesmo, Amigo não faz isso. Eu acho que não do ponto de vista de escolher ou não escolher.
mas você ocupa um cargo de relevância, e ele já era prefeito eleito naquele momento, ele tem que arcar com os ônus e bônus, né? E qual seria um ônus? Um ônus é tomar decisões difíceis. E você não foge disso, você enfrenta isso. Um empresário não tem papéis difíceis a cumprir também, não tem demissões, né? Demitir é fácil? Não é fácil, mas é olho no olho, é respeito. Você acredita que se ele tivesse chegado até você de uma outra forma, clara, e dito, Thiago, no momento agora não conto com você, mas pode ser que no futuro a gente volte. A forma como ele agiu foi o que mais te deixou... Essa é a pior. É a pior. É a pior. Eu acho que a decepção vivia de qualquer forma, porque, logicamente, quando a gente comemorou aquela eleição, eu tinha na minha cabeça que é um projeto de 8 anos novamente. Eu não penso num prefeito ser eleito para não ser reeleito. O projeto é de 8 anos. A eleição de meio de mandato, ela é um aval da população. Você continua ou você não continua. É um plebiscito, É um plebiscito, exatamente. Então, assim, ali eu já considerava um projeto de 8 anos, no qual eu esperava ficar 2 na saúde. Durante a campanha eleitoral, você chegou a notar que algo poderia acontecer dessa forma? Tiveram alguns sinais ali que você falava assim, peraí, isso aqui não sei, parece que isso aqui está um pouco estranho. Sim, sim. E eu sou uma pessoa que converso abertamente. E durante 3 ocasiões diferentes, com o Celso junto, inclusive, nós conversamos sobre isso. É um projeto de grupo ou o Paulo vai mudar depois da eleição? Porque é um risco, né? O candidato precisa das pessoas durante 3 meses. E depois as pessoas precisam do eleito durante 4 anos. E foi mais ou menos isso. Paulo, nós temos um projeto de grupo, nós temos um projeto de continuidade. Você tem interesse de mudar a saúde? Você tem interesse de mudar o que está acontecendo? Não, para que eu vou mexer no que está dando certo? Para que eu vou mudar o que tá bom? Paulo, seja claro, seu vice é médico. Eu estou vendo ele dar alguns sinais aí de que a saúde é ele que vai cuidar, de que, como médico, é ele que entende de saúde. Não, capaz, você cuida da tua cabeça. Então, assim, poderia depois ter notado, olha, eu não gostei, Thiago, agora que eu vou ser o prefeito, essa forma que você fazia gestão, eu fico um pouco receoso, porque para tomar decisões benéficas à população, o secretário tem que assumir o papel do secretário. E assumir o papel do secretário é tomar decisões difíceis. E é lógico que você vai tomar essa decisão amparada em alguma coisa que seja minimamente plausível. Então eu estou lá diante de uma situação de um paciente que precisa, uma mãe que vai ter um parto de alto risco e que a UTI neonatal da Santa Casa de Pós está lotada. Precisa mandar para Pouso Alegre. Não tem contrato de UTI móvel para recém-nascido. O que eu faço? Eu encaro a decisão de que não tem contrato e assunto encerrado e seja o que Deus quiser, ou eu tomo uma decisão e corro o risco dessa decisão de falar, não, a vida não tem preço. A mãe vai para Pouso Alegre e depois eu justifico que era uma emergência médica, peço para o médico fazer um laudo de que era uma emergência, e se for questionado por tribunais de conta, por controladoria, você vai ter justificativa para explicar. E era o que eu fazia. Eu sempre me baseei muito em acreditar que política de execução, um mandato que te foi confiado, você tem que assumir decisões difíceis. Você não pode ser simplesmente legalista, porque senão qualquer um faz. Não precisa de uma pessoa para tomar decisão, não precisa de um secretário. Se é só seguir uma cartilha, qualquer um faz, um administrativo faz. Se é para tomar decisões, então você tem que tomar decisões. E aí medicamento foi assim. Por que faltou medicamento muitas vezes? Faltou por vários motivos. Entre eles, culpa da prefeitura e outras horas não era culpa da prefeitura. A fábrica não entregou o medicamento. E aí a população fica sem? Não vai comprar onde tiver o medicamento. Pô, tem coisa que não dá para esperar. A minha esposa tem epilepsia. Ela não pode ficar sem o remédio de epilepsia, senão é convulsão.
O diabético, ele pode ficar sem remédio de diabetes? Não pode ficar. Então, isso eu vejo que a gestão pública é muito falha, porque... Qual foi o maior gargalo que você encontrou na Secretaria de Saúde? A burocracia. Mas a questão da burocracia é justamente o que eu fiz a minha gestão para romper essa barreira. Por isso eu acredito os resultados. Todo mundo falava assim, Thiago, você é corajoso, você é corajoso. Eu falei, gente, calma aí, eu sou corajoso porque eu estou vendo o óbvio, porque eu estou tomando decisões óbvias de que faltou o medicamento, você compra onde tiver, porque a pessoa precisa de um transporte de urgência, não tem contrato, eu mando fazer, isso para mim isso não é coragem, isso é obviedade. E você vai justificar isso depois, na onde tiver que justificar. Então, as minhas decisões, Rodrigo, eu tenho muita clareza do que foi feito. E eu deixo muito claro aqui o seguinte, muito se questionou de convênio, de contrato, de compra, de não compra, tal. Tudo que foi feito, primeiro foi feito a muitas mãos. Eu nunca fiz uma reunião de portas fechadas. Sempre tinha diretores, coordenadores, o pessoal da equipe de saúde mesmo, os técnicos da área de saúde. Segundo, todas as decisões foram colegiadas. Deu divergência? Deu divergência. A decisão final é do secretário. Eu assumo todas as decisões, mas sempre amparado. Você assume todas as suas decisões como secretário, você assume todas elas? Assumo todas elas, mas sempre amparado. Por que você fez isso? Por que você fez um contrato com o Sal de Pirapora? A administração te deu total respaldo para a celebração desse convênio? Tudo que é feito passa por muitas mãos. Então, tudo que foi feito com aval de todos que estavam envolvidos. E aí, é mais uma coisa que é importante citar. Aval do prefeito Sérgio, aval do secretário de governo Paulo Ney, aval de procuradoria, aval dos técnicos da área da saúde. Agora, decisor, primeira instância, secretário de saúde. Quantas vezes eu fui alertado, por exemplo, pelo Carlos, que era o secretário de Junto Thiago, eu não faria dessa forma. Carlos, obrigado. E é por isso que eu faço questão de deixar aqui meu respeito ao Carlos. Foi um bom adjunto? Foi um bom adjunto. As nossas ideias são completamente diferentes. Foi fiel? As nossas ideias são completamente diferentes, mas havia diálogo. E aí, quando eu tomava uma decisão que era contra dele, eu estava tomando ciente, que eu estava assumindo aquela posição. Seja ela de um contrato que podia dar questionamento, seja ela numa compra de medicamento. Então, quando você tem diálogo e você fala a verdade, e você toma a sua decisão final. Então, eu acho muito feio quando a pessoa, igual no caso do Paulo Ney, que era secretário de governo, foi celebrado lá dentro, ele passou a campanha inteira defendendo, e depois ele é contra. Então ele tem que dar uma justificativa muito óbvia do que porque ele é contra. Então eu mudei de opinião, mas eu mudei por causa disso. Tudo bem, todo mundo pode mudar de opinião, mas ficou claro em algum momento qual é a mudança? Para mim não ficou. Né? Então nem ficou claro para mim o porquê que ele mudou, o porquê que mudou a gestão, o porquê que mudou a forma de pensar da prefeitura. Então, nesse ponto eu acho que a população entendeu que houve uma ruptura de projeto. E aí é onde eu falo, é traidor e foi um estelionato político cometido contra a população que votou nele, porque votou num projeto de continuidade. O que a gente ouve da administração, nos bastidores principalmente, Thiago, é do tipo, são as seguintes colocações. O Thiago ele age hoje dessa forma porque ele não está mais no governo, porque se ele tivesse, ele agiria de outra forma. Você concorda com esse posicionamento? Provavelmente. Eu falo provavelmente porque assim, Rodrigo, eu tenho uma autocrítica muito forte. Quando eu trago as minhas posições, eu vou ser sempre muito leal com o que eu penso. A primeira situação que você trouxe é verdadeira. É lógico que o fato de ter sido preterido me faz pensar diferente da atual administração. Bom, eu tinha um modo de gestão, hoje é outro. Bom, se eu fazia de uma forma, é porque eu acreditava que aquela era melhor. Então, se mudou, é óbvio que não estar lá no governo, não fazer parte, já me faz, de forma automática, tomar outra posição. Mas, em segundo lugar, eles dão motivo, né?
E eu falo assim, se tivesse tudo bem, meus argumentos vinham abaixo. Eu ia falar no vazio, né? Mas se aquilo que eu acredito vem com respaldo de a população criticando, o serviço piorou, o básico da manutenção não é feito mais, né? Fechou a SAMU da Zona Sul, pô, parece que a justificativa foi que não tem demanda. A população da Zona Sul concorda com isso, que não tem demanda? Quando o pai de alguém morrer num infarto porque não chegou a tempo, vai concordar com isso? Pô, que demanda que é essa? A vida não tem custo. Uma cidade rica como Poços de Caldas, eu faço uma conta simples. O orçamento desse ano bebe meio bi, né, o orçamento da saúde. Divide isso pela população de Poços de Caldas. IBGE é 163, vai dar R$250 por pessoa por mês, né, em torno de 2.500, 3.000 no ano. Isso é um plano de saúde. Isso é o valor de um plano de saúde. Eu, Thiago, não conformo de uma cidade rica como Poços, não oferecer o mínimo próximo de um plano de saúde para o seu cidadão. Nós não estamos falando de uma cidadezinha qualquer, é uma cidade rica, uma cidade que tem múltiplas vocações de minério, de turismo, de indústria. Poxa, olha o orçamento da cidade, é um orçamento invejável. 500 bi, dá para fazer saúde de qualidade. Agora, tem que deixar os penduricários de lado. Tem que focar em solução, tem que, logicamente, a burocracia, né? Acho que foi Confúcio que falou isso, que a lei deve servir o homem, não a lei. E não o homem a lei. Então, todo esse aparato de burocracia que existe é para preservar que não haja corrupção, não haja desvio, não haja sobrepreço, não haja vantagens. Ok, mas a custo da população está mal cuidada, está mal assistida, não tem um atendimento de qualidade. Eu faço, por que você fez tanta reforma em tão pouco tempo? Foram 17 unidades reformadas em 1 ano e 10 meses. Porque eu sentia vergonha e, de certa forma, até nojo das nossas unidades de saúde. Pô, minha esposa era usuária do SUS. Quando você chegava na policlínica ali para passar numa consulta, bolor tomou conta, o chão sujo, aquela aparência horrível. Pô, gente, nós estamos falando de coisa de saúde. É a mesma dor que eu tenho da educação. Poxa, eu visitei muitas unidades de educação. Eu sou pai de 2 filhos, eu gostaria que meu filho estudasse numa escola daquela. Chove mais dentro da sala de aula do que fora. Então, eu acho que a primeira coisa que um gestor público deve ter é empatia. Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Poxa, você faria um exame nesse local? Se você precisar ficar internado, você se internaria nesse local? Então, reformamos, colocamos móveis planejados, trocamos todos os colchões, botamos novos kits de lençol, de cobertor, de travesseiro. É dignidade isso. Agora, mexeu em interesses? Pode ter mexido. Você foi secretário do ex-prefeito Sérgio Azevedo. Como está a tua relação com o Sérgio hoje? Vocês conversam? Vocês chegaram a falar, trocar alguma ideia, trocar mensagem? Como é que está essa questão? Como é que está essa relação hoje? Porque você sempre foi muito respeitoso com o Sérgio. Eu ainda continuo respeitoso por um motivo. Eu continuo achando o Sérgio Azevedo um bom prefeito. Minha análise é que ele foi um bom prefeito. Mas o Sérgio, pós-mandato, você perguntou se eu tenho relação com ele, é praticamente um monólogo. Eu mando mensagem, ele lê e não responde. Então, seja talvez por conta do ambiente que se criou, seja talvez por instinto de sobrevivência que o Sérgio tem com a atual administração, sobrevivência política, né, sobrevivência de que eles estão lá agora, né, e a gente vê que esse pessoal não é muito leal e grato com as coisas que antecederam. Então, assim, eu estou feliz com o Sérgio não me responder, ver minhas mensagens, não falar comigo. Não estou feliz. Eu ainda tenho respeito pelo Sérgio, tenho respeito pelo grande prefeito que foi. O tempo que ele foi meu chefe como prefeito ou secretário, eu sempre tive muita admiração pela postura dele, de ser uma pessoa isenta, jamais pediu qualquer coisa que eu pudesse achar uma vírgula de coisa errada. Sérgio muito certo no que eu convivi com ele. Então esse respeito ainda existe. Agora,
não só o Sérgio, né, como Celso Donato, como amigos que até então eu achava que eram amigos, que não tem mais relação comigo, não conversa comigo, não me responde, não me atende. O Celso também não te atende mais? O Celso ainda conversou comigo algumas vezes, sim, né? Mas não é frequente, a maioria das vezes não atende, não retorna. Acredito eu que seja um instinto de sobrevivência, né? Mas eu te confesso que não deixa de dar uma decepção, porque se você tem que fazer algo que passa por cima daquilo que você acredita, será que vale a pena? Você tem se sentido só? A política te deixou só? Graças a Deus eu não me sinto só, porque o clube de empresários lá é muito cheio, né? Então eu tenho movimento o tempo todo. O carinho das pessoas comigo, assim, da população é muito grande, sabe? De pessoas que chegam, eu não lembro, você resolveu tal coisa pra mim, minha filha precisava de uma cirurgia e tal. E eu falo para as pessoas, mas você não tem que ter gratidão com o Thiago, porque isso é o teu imposto que pagou, né? Não é o secretário que faz isso. Então a gente tem que parar de personificar as coisas que deveriam ser naturais. Não é o Thiago que te deu essa cirurgia, não é o vereador tal que resolveu o teu problema. Não, a gente tem que ver como empregado do sistema público de gestão. Então, a partir do momento que você vê dessa forma, você quebra privilégios, porque os currais eleitorais vivem disso, né? Eles vivem de favor e voto, favor e voto. E quando você cria um fila zero, que diminui drasticamente a fila, quando você cria um Alô Saúde, que a população não precisa buscar ninguém mais, ela fala direto dentro da Secretaria de Saúde, quando você faz com que as filas de consulta sejam praticamente igual de plano de saúde, né? Dentro do próprio mês você se consulta, você vai quebrando esses currais, que é, infelizmente, essa mesquinharia que a política sobrevive. A gente vai para o intervalo agora e na volta a gente vai falar sobre o convênio da Santa Casa de Pirapora. Sabe aquele lugar que tem tudo o que você precisa? É tão bom saber que ele existe. Por exemplo, Papelaria Artipel. Agenda 2026? Já tem. Mochila estilosa? Também temos. Organizar casa ou escritório? Temos soluções. Presente especial? Temos opções incríveis. Aquele item quase impossível de achar? Aqui você encontra. Praticidade, variedade e um atendimento com carinho que só a Artipel tem. Tudo em um só lugar, do jeitinho que você precisa. Papelaria Artipel. Sempre a melhor escolha. Sempre com você. Com mais de 80 anos de existência, o Aeroclube de Poços de Caldas é aberto ao público em geral e amantes da aviação. Com estrutura e aeronaves seguras para aulas práticas, é a escola mais completa da região e oferece cursos de piloto privado, comercial e instrutor de voo, além de cursos teóricos à distância com material completo. Siga no Instagram, @Aeroclube de Poços, ou solicite mais informações pelo WhatsApp 35 3712 1002 e realize o sonho de se tornar piloto. Procurando peças para o seu carro? Vem para a RAF Autopeças. Aqui você encontra os melhores produtos e o melhor preço. Faça seu orçamento pelo telefone 3714 1113 ou pelo WhatsApp 997 59 48 67. RAF Autopeças, Avenida Presidente Venceslau Braz, 3330, Estância, Poços de Caldas. Siga o Instagram, @RAF_Autopeças e fique por dentro das novidades. RAF Autopeças, as melhores peças para seu carro estão aqui. A Alcoa Poços de Caldas é modelo de tecnologia e inovação. Exemplos são a planta de filtragem, que mudou o sistema de disposição dos resíduos de bauxita de úmido para seco, possibilitando a descaracterização e reabilitação das áreas de resíduos de bauxita. O hidrato com selo EcoSource, com a menor pegada de carbono do mercado e o aumento do uso de alumínio reciclado. É a Alcoa Poços de Caldas reinventando a indústria do alumínio. Programa Alta Definição de volta, recebendo o ex-secretário de Saúde, ex-secretário do SEDET, Thiago Mariano, empresário. Thiago, a gente podia falar também um pouco sobre o convênio com a Santa Casa de Pirapora. Desde o primeiro passo, como surgiu a ideia desse convênio? Que sempre o pessoal questiona, vereador fala,
sempre existe muita conversa, né? Como é que surgiu a ideia do convênio? Como que esse convênio passou pela Secretaria de Saúde, chegou à administração municipal e acabou sendo executado? Eu vou contar a história inteira desse convênio. Eu acho que é muito bom a gente poder explicar um pouquinho de como que foi concebido esse convênio e por que ele deu tanta polêmica, né? Pelo menos na minha concepção. A gente precisa resgatar aquele momento de troca de secretário, né? Pouco antes, o Dr. Mosconi havia se desligado da Secretaria de Saúde. Num momento tenso politicamente, um momento CPI. muito embate na Câmara Municipal, uma CPI de saúde que estava acontecendo. E a Rosilene Faria assumiu ali um período tampão, né, nessa saída do Dr. Mosconi. E o grande gargalo que vinha acontecendo, inclusive foi o motivo da CPI, eram contratos com duas empresas de saúde, uma na gestão médica de emergência, urgência e emergência, outra na gestão médica de consultas eletivas, especialidades, no qual os vereadores traziam à tona a possibilidade de várias consultas feitas por um mesmo médico em lugares diferentes, né? Um questionamento sobre a quantidade de consultas que um médico faria durante um mesmo dia de trabalho, enfim, uma série de suposições que estavam acontecendo que a CPI iria investigar. Nesse contexto, houve o rompimento com essas empresas, tanto a empresa que cuidava da urgência e emergência, quanto a empresa que cuidava das consultas eletivas. Assumiu de forma emergencial, num contrato emergencial, uma nova empresa. E essa nova empresa começou a se trabalhar. Isso foi negociado no período da Rose. A Rosilene negociou com essa empresa, a Rosilene conduziu esse processo. E foi a implantação justamente no início da minha gestão. Então, essa empresa começou e a gente começou a conversar, eu fui trazendo a minha ideia, a ideia de como eu imaginava que deveria ser, que uma secretaria de saúde deveria oferecer o básico, consultas e um sistema de urgência e emergência que funcionasse, né? Então, o que você precisa na secretaria de saúde, basicamente? É médico, né? E a gente começou a trabalhar com essa empresa dessa forma. Eu me questionava muito como que a gente faria um sistema funcionar num processo de licitação, onde uma empresa vai sempre ganhar com o menor preço. E essa empresa que vai oferecer o menor preço, ela depois não vai conseguir executar, porque estava totalmente deslocado da realidade de mercado. Se não me engano, o valor que a empresa havia ganhado para fazer consultas médicas de especialidades era R$ 35,00 por consulta. Na Unimed, na Apvida, na Sul América, qualquer plano de saúde, você acha que encontra médico que faz consulta a R$ 35,00? Então você está me dizendo que o maior problema do poder público hoje na saúde, um dos problemas, talvez o maior, seria justamente a remuneração dos profissionais. Naquele momento seria que a licitação ia tornar o contrato impraticável. Ele não teria. Aí faltava médico de tudo, faltava pneumologista, faltava oftalmo, todas as especialidades. Porque, obviamente, o médico não vai querer deixar de trabalhar para ser bem remunerado, para prestar um serviço onde ele vai ser mal remunerado. Esse seria, então, uma espécie de gargalo que prejudica o atendimento no Sistema Único de Saúde. Exatamente, naquele momento. Eu reuni os diretores da saúde e falei, gente, pelo amor de Deus, se for dessa forma, não existe solução para a saúde. Ou a gente faz de uma forma que a gente remunere minimamente adequado um médico, ou a gente pode encerrar aqui, que morreu então o projeto, não vamos consertar a saúde, porque se vocês me arrumar médico que atende a R$ 30,00 por consulta, ninguém, não tem. Aí surgiu a ideia, no meio dessa conversa, de que existia um formato, que é um formato de convênio, e no convênio poderia se negociar padrão de mercado com o médico. Eu falei, gente, é a melhor coisa do mundo, né? Nisso,
Não sei te dizer se foi coincidência ou se foi providência. A gente recebe um e-mail, a Secretaria de Saúde recebe um e-mail com uma apresentação de Saúde Pirapora, que fazia convênio em diversos municípios, que tinha mais de 70 anos a instituição. Uma confusão que se faz em relação a essa pauta é de que a Secretaria de Saúde de Poços firmou um convênio com uma cidade de poucos habitantes. Mas, na verdade, o que eu observo, e você me corrija se eu estiver errado, é de que a Secretaria de Saúde firmou um convênio com uma empresa de uma cidade que não importa a quantidade de habitantes. Ela é uma empresa daquela cidade, leva o nome Seria mais ou menos isso? Exatamente. A Santa Casa de Saúde Pirapora é uma irmandade como a nossa Santa Casa que existe lá há mais de 70 anos. E que ela tem dentro das expertises dela prestar serviços de saúde, tanto na parte de médicos plantonistas quanto na parte de médicos especialistas, no formato de convênio em diversos municípios do país. Então ela já tinha toda a documentação que o governo exige para um contrato desse, que é SEBAS, né, que é a isenção de imposto, mostra que é uma entidade de interesse social, de importância e relevância social, que ela presta um serviço sem fim lucrativo, porque uma irmandade ela pode ter lucro, mas o fim não é lucrativo, o fim não é dar lucro. Ela pode ter lucro para reinvestir isso, mas não para distribuir lucro, entendeu? Que é uma confusão que se faz. Não é que não pode ter lucro, pode ter lucro. Não pode ter... a finalidade do lucro é reinvestimento. Como a PUC Minas também é assim, como a Santa Casa nossa é assim, a Fungotac é assim, as instituições de interesse social. E aí, a gente recebe, olha a documentação, faz investigações nas cidades onde ela já prestava esse serviço, os relatos são muito bons, e a gente descobre que esse sistema, ele é tudo que o gestor de saúde sonha. Porque ele dá a possibilidade de você remunerar o médico adequadamente, sem precisar de um processo de uma licitação fantasiosa, porque vai ganhar o menor preço, não vai executar. Você consegue resolver gargalos que surgem imediatamente, como falta de medicamento, falta de manutenção nos equipamentos de saúde. Pô, não é só comprar um raio-x. Quem vai dar manutenção nesse raio-x? Você compra um tomógrafo, daqui quanto tempo esse tomógrafo aí, se não for bem cuidado, vai estragar? Com o término do convênio, esses equipamentos foram retirados? Foram porque eram alocados, né? Tá. E aí, a gente achou o melhor modelo do mundo. Eu falei, gente, isso aqui resolve a minha vida. Eu levei pro prefeito, falei, prefeito, se a gente conseguir viabilizar esse projeto, nós vamos ter a melhor saúde pública do país aqui. O Sérgio ficou meio preocupado, porque é um formato novo, né? O pessoal da saúde ficou super empolgado, se desse certo. Era a solução de uma série de problemas. Vamos pro jurídico. Caí numa sorte, eu agradeço muito aqui a doutora Verusca, procuradora do município. Ela é especialista em convênios, então ela entendia tudo dessa parte de convênio. Todas as dificuldades e objeções que surgiram, ela foi achando meios da gente resolver, né? E naquele momento é uma situação emergencial, porque o contrato emergencial já estava vencendo com a empresa privada, uma empresa privada, mercantilista, ou seja, com fim lucrativo, e a gente faz um contrato emergencial com Saúde Pirapora. E aí a gente passa a ter manutenção nos equipamentos, passa a ter a manutenção predial, que não estava no primeiro convênio, mas foi feito aditivo. Houve algum tipo de conflito à época com a Secretaria de Obras? Total. O Damião era contra? Contra. Por quê? Eu nunca entendi ao certo, mas acredito que é de se sentir que eu estava entrando na seara dele, né? Tá. De cuidar de obras. Mas assim, se eu sou secretário de obras, a minha visão é, puxa, que beleza. Saúde eu não preciso preocupar mais. Isso foi apaziguado depois? Nunca ficou muito bem resolvido isso. E aí eu fiz vários elogios ao Sérgio, agora vou deixar uma crítica também. O Sérgio é muito bom porque ele dá liberdade, mas esse mesmo excesso de liberdade atrapalha na resolução de conflitos. Porque tem hora que o chefe tem que entrar na parada, né?
quando gerou esse clima hostil, primeiro com a obras, depois com outras secretarias, né? Poderia ter sido apaziguado. E aí, você dar liberdade é bom, mas o excesso da liberdade também estraga. E aí o Sérgio deixa correr, né? E aí o convênio começa a dar muito certo, vem o fila zero, começa notícia boa de saúde, aí quando vem começa as reformas, começa a resolver. Teve algo que a Santa Casa de Pirapora não fez que estava no contrato? Ou ela cumpriu tudo? Ela fez até a mais, né? Ela fez a mais e aí eu tenho que deixar público aqui que eles compraram uma briga acreditando no município, acreditando na gestão que a gente estava fazendo e hoje eles estão pagando um preço alto por isso. Porque em coisas que não estavam no contrato, que eu pedi ajuda para resolver, eles não receberam por isso e eu vi recentemente uma notícia que a prefeitura glosou 4 milhões. Primeiro que glosou agora, né? 6 meses depois de romper o contrato, 7 meses. Bom, isso já tinha que ter sido resolvido. Segundo, serviço feito, serviço pago. Você pode questionar a legalidade de ter feito isso, tal, mas a prefeitura se beneficiou disso. Nós fizemos endoscopia, fizemos colonoscopia, não estava no contrato. Fizemos compra de medicamento, não estava no contrato. Mas a partir do momento que não estava no contrato, mas foi feito, você questiona a legalidade disso, mas não a dívida. E existe já diversos pareceres, e provavelmente a Santa Casa de Salto vai brigar por isso. Existem diversos pareceres que falam sobre isso. Questiona-se o ato do gestor, mas não a dívida. Médicos que não receberam, como é que está? Você tem acompanhado ainda essa questão? Os médicos, eu não sei mais da situação, porque eu tinha lido no começo do ano que a prefeitura tinha feito um acerto ali, alguma coisa. Mas eu sei que os funcionários, e a corda arrebenta pro mais fraco, né? E é uma dó, porque eram pessoas dedicadas, trabalhadoras, mais de 200 pessoas que não tiveram os seus acertos trabalhistas. Eles não receberam porque a prefeitura não teria feito repasse à Santa Casa de Pirapora. Os funcionários. Dos, né? Funcionários, isso. Sim, foi. Porque assim, Rodrigo, entre as diversas coisas que uma gestão faz, e ali, com a ciência de todos, eu tenho que deixar isso muito claro. O prefeito sabia, o Paulo Ney sabia, todo mundo sabia. Existia dívida com a Santa Casa de Salto de Pirapora, principalmente na reta final. E essas coisas que foram feitas fora do contrato, foram a mais, todos estavam cientes que estava sendo feito. O Paulo Ney sabia, o Sérgio sabia, o secretário de Fazenda sabia. Então, assim, é de uma sacanagem muito grande com uma instituição filantrópica. É a mesma coisa de fazer isso com a nossa Santa Casa aqui. A gente, como pós-caldense, ia gostar de alguém de fora vir aqui, faz um contrato com a Santa Casa, eles fazem diversas cirurgias, tudo lá, e depois não paga. Nós temos alguns... Então, assim, a gente fez um grande mutirão de endoscopia e colonoscopia porque não tinha prestador de serviço no município. Os prestadores estavam sobrecarregados, não conseguiam aumentar mais. O mesmo valor que o prestador de postos recebia, primeiro foi dada a ele a oportunidade, você quer fazer? Ele falou, não consigo fazer mais. Aí buscou um prestador lá de Varginha, veio, montou toda a estrutura no Hospital da Zona Leste e não recebeu. Poxa, é justo isso? É o mesmo valor que o profissional está aqui, porque uma coisa que eu sempre tive comigo nós vamos fazer uma coisa fora do contrato? Então nós vamos fazer fora do contrato com justificativa médica, de urgência, de emergência, de causa social, qualquer que seja justificativa plausível. Mas eu não abro mão de algumas coisas. Tem que ser preço de mercado. Quem vai questionar se for preço de mercado? Nunca pode ter desvio, nunca pode ter superfaturamento, nunca pode ter corrupção. Bom, você questiona se o ato foi legal ou não foi legal, você questiona se vai ter que responder por um processo interno de alguma ação, mas você não justifica roubo, você não justifica desvio, aí não tem justificativa. Isso eu tenho certeza que não teve. Pelo menos naquilo que eu tenho ciência, naquilo que é público de contrato. Não tem.
Em relação ao contrato, ao convênio com a Santa Casa de Pirapora, o então secretário de Saúde, Thiago Mariano, tem a consciência tranquila? Total. Eu tenho a consciência tranquila desse meu período todo na prefeitura. É o tipo de coisa assim, né? Você tomaria as mesmas decisões, eu repensaria principalmente o meu envolvimento político. Porque esse envolvimento político, eu acho que ele é muito mais penoso do que o que ele traz de benefício. Agora, todas as decisões que eu tomei voltadas à cidade e ao povo, essas eu tomaria de novo. Porque o que eu tomei de decisão como secretário de desenvolvimento, que trouxe essas diversas indústrias e fez gerar emprego, eu sou muito feliz do que eu fiz e faria tudo de novo. Na saúde, todas as decisões que beneficiaram as pessoas que precisavam de consulta, de exame, de cirurgia, de transporte, eu faria tudo de novo. Porque eu posso não ter a gratidão dos meus pares políticos, mas a consciência como cristão e principalmente o dia a dia que eu encontro as pessoas na rua, isso não tem preço. Nós vamos agora para o nosso último intervalo e daqui a pouco a gente está de volta para fechar a entrevista com Thiago Mariano. E se você está em casa ou no trabalho, precisa de um produto, mas não pode sair para comprar, o Sertaneja Full é para você. Eu e a minha equipe estamos preparados para fazer o seu atendimento online de forma humanizada e especializada. O seu pedido chega na sua casa ou no seu trabalho a partir de 30 minutos. E se você gostou ou precisa de algum produto, entre em contato pelo nosso WhatsApp ou ligue no nosso telefone. O Sertaneja Full é feito para você. Qual é o papel dos vereadores? Eles aprovam leis, fiscalizam a prefeitura, representam você nas decisões que impactam o dia a dia de Poços de Caldas. Cada poder tem o seu papel. O executivo executa os serviços públicos. O legislativo propõe, ouve e fiscaliza. É assim que a Câmara de Poços transforma necessidades em ações concretas. Câmara de Poços. Saber o que os vereadores fazem é entender seu papel na vida da nossa cidade. Na Oxi Poços, você vai conhecer inovação em saúde com a câmara hiperbárica. Este tratamento avançado utiliza oxigênio em pressões elevadas para acelerar a recuperação de feridas crônicas, como lesões pé diabético ou queimaduras graves. É fundamental no tratamento de doenças onde a falta de oxigênio tecidual é o problema principal. Melhore a sua qualidade de vida com essa terapia segura e eficaz. Saiba mais pelo Instagram, @oxipocos. Câmara hiperbárica é Oxi Poços. Fique informado de tudo sobre Poços de Caldas e região. Jornalismo com checagem, opinião e credibilidade. Novo Jornal da Plan, de segunda a sexta às 7 da noite. Perdeu alguma matéria? Acesse as redes sociais da Plan e veja na palma da sua mão. O Jornal da Plan é um produto com a marca do Grupo Cioff de Comunicação. Alta definição de volta agora no último bloco já, com o empresário, ex-secretário de Saúde, ex-secretário do SEDET, Thiago Mariano. Antes da gente falar do Clube de Empresários, que é o teu novo processo agora pelo qual você passa, o projeto que não é tão novo assim, não podemos deixar de falar de uma operação da Polícia Civil, que é a Operação Castelo de Cartas, que prendeu Hugo Rego, né, membro da administração municipal. Como é que você viu essa prisão do Hugo, uma peça importante, uma peça-chave da gestão do ex-prefeito Sérgio? Bom, como conhecido, como uma pessoa que eu tive próximo durante um bom tempo, né, trabalhamos junto na SEDET, tivemos envolvimentos aí nas campanhas políticas, eu não posso deixar de falar da minha tristeza pessoal de ver um conhecido numa situação tão chata, tão desagradável, né, da forma como foi, uma invasão na casa, filmada, né, uma exposição pública muito negativa. Eu te confesso, Rodrigo, que não tem como não ficar chateado de ver uma pessoa que você conviveu passando por uma situação dessa. O Hugo tem ocupado as minhas orações todos os dias, desde então. Porque eu imagino que o que ele está passando não é fácil. Ainda que se provado tudo que foi
alegado sejam situações muito graves e situações que, infelizmente, tem que se pagar, né? Eu acho que todos aqueles que cometeram crimes têm que pagar e a lei está aí para isso. Mas, do ponto de vista pessoal, não tem como deixar a tristeza de lado, deixar a chateação de ver a exposição pública, inclusive com a filha, né? Então, eu me compadeço dele, me compadeço da família, dos familiares, né? Mãe, irmão, todo mundo que sofre muito numa situação como essa. Você acredita que isso gera um desgaste para a administração, para o grupo ainda, não? Olha, eu separo muito a questão daquilo que foi pessoal, daquilo que foi projeto de grupo. Quando a polícia traz à tona a questão de ter entrado recursos em conta pessoal, de ter se negociado vantagens, né, como negociado um terreno em troca de um dinheiro ali pessoal, quando se faz esse tipo de alegação, eu acho que é muito pessoal, eu acho que está restrito a ele, porque chegou ao ponto, segundo alegações, de ter falsificado documentos, atas de Conselho de Desenvolvimento Econômico. Eu comentei com algumas pessoas, né, porque sempre se há tentativa de arrastar para a lama todo mundo que estava próximo, né. Eu ainda falei, olha gente, se tivesse envolvimento de alto escalão, eu falo secretários, prefeitos, vice, precisaria de uma ata falsa? Não precisaria, né? Nós negociamos diversas indústrias e terrenos ali no Distrito Industrial durante os 3 anos que eu tive na SEDET. E ali, desse período, eu posso dizer, eu negociei todos. Eu estive à frente, pelo menos em algum momento do processo, dessa negociação. Eu sabia o que estava acontecendo. Então, desse período, não foi. Todas as empresas que negociou nesse período, a gente fez um processo limpo, idôneo, claro, de moralizar as contrapartidas, né? Então, se pegar o que era destinado de contrapartida antes, o que foi destinado durante o meu período, você vai ver a discrepância que é em relação ao passado, né? Você tem uma base, eu trago aqui um dado que num contrato com a ThyssenKrupp de doação de 202 mil metros de área, 202 mil metros, é um sítio, né? Para a ThyssenKrupp, a contrapartida social era a destinação do resíduo de óleo de cozinha para a Associação dos Catadores. Nós tivemos negociação de contrapartida que passou de R$ 1 milhão, né? 1.600.000, 1.800.000, em quê? Em obras na Secretaria de Educação, em asfalto para a Secretaria de Obras, em destinação para o Fundo Municipal de Inovação e Tecnologia, tudo isso público, tudo isso na lei que fez a doação do terreno. Então, assim, se tivesse envolvimento de cima, não teria necessidade de ter feito atas falsas, negociações falsas. Tanto é que eu deixei claro numa outra entrevista que eu dei, falei assim, olha, da mesma forma que o delegado falou que se alguém se sentiu lesado com alguma negociação que vem à tona, eu repito a mesma afirmação. Durante o meu período de gestão, em negociações que eu participei, que eu estive à frente, eu desafio qualquer pessoa a apontar uma negociação que não tenha sido feita de maneira republicana, visando o interesse unicamente do município. Bom, passada agora a pauta política, clube de empresários ou clube dos empresários? De empresários. Clube de empresários é o teu novo projeto, que não é tão novo assim, ele já existia, você acabou deixando ele ali congelado em virtude até da questão política e agora você, de certa forma, volta com ele com toda a força. O que é o Clube de Empresários? É legal porque o Clube de Empresários ele tem 7 anos. Né? A gente começou em 2018 e o Clube de Empresários e a política estão intimamente ligados, porque eu estava recente em posse, eu tinha voltado, eu morei aqui durante o período de faculdade, fui gerente do Banco Mercantil do Brasil aqui, fui estagiário, fui 40 dias caixa, eu brinco que eu fui o pior caixa da história do banco. Todos os dias dava erro no meu caixa, porque eu conversava demais, mas vendia bastante produto, aí o gerente chegou para mim e falou, ó, eu te promovo, eu mando embora, porque você é ruim demais no caixa, mas você é bom para vender. Aí eu fui para gerente, aí eu fiquei 9 anos fora, né, primeiro pelo banco, depois tive outros projetos pessoais, empresas, e quando eu voltei, eu
fui trabalhar ali na Rua dos Hotéis, ali na Junqueiras, onde é o Salamandra agora. Ali era um coworking, né, um hub de inovação, que era a Solve. E eu vim trabalhar nessa Solve, a gente vendia cursos empresariais, e ali as empresas conviviam no mesmo espaço e faziam muito negócio entre si. Eu comentei com o Felipe, que hoje é meu sócio, na época era estagiário, falei, Felipe, isso aqui é um clube de empresários, cara. Olha, um faz negócio com o outro indica um, né? Você vai fazer negócio com quem você está perto, você vai dar preferência em negociar quem você tem contato, quem você fala no dia a dia. E aí a gente foi ali desenvolvendo o que é hoje o clube de empresários. E pouco tempo depois do clube começar, não tinha nem 8 meses, eu acho, o prefeito Sérgio, no primeiro mandato, teve num evento nosso, num jantar de negócios, com alguns secretários. E entre eles o Celso Donato, que tinha estudado comigo na faculdade. E aí ele gostou muito de ver aquele envolvimento dos empresários e fazendo negócio e tudo. E estava naquela fase de rompimento com o Flávio Faria, né? Que era então vice-prefeito e secretário lá na SEDET. E aí quando ele houve de fato esse rompimento, o prefeito me convidou para ser secretário de desenvolvimento. Assim, eu não esperava, tinha pouco tempo que eu tinha voltado para Poços. E aí começou tudo. Então tá intimamente ligado, porque aí quando eu saio também, né, o clube tá ali de volta para me acolher. Agora com franquias, é isso? Pois é. Aí eu fiquei 5 anos fora, mas os últimos 2 foi mais, né? A saúde, de fato, eu não tive... Durante esse 1 ano e 10 meses, eu não fui em nenhum evento do clube de empresários. Nada. Quando eu estava na SEDET, eu já estava fora, mas assim, ainda vez ou outra, ainda consegui em alguma coisa. E aí, quando eu volto parecendo um patinho feio, né? Não sabia nem como voltar a trabalhar na minha própria empresa. E funcionando muito bem, cheio de associados. Eu falei assim, gente, eu não posso mexer no que está dando certo. O Felipe tocou tão bem aqui durante esse período, eu não vou atrapalhar. E aí eu fui primeiro entendendo como é que estava, tal, e combinei com ele. Falei, Felipe, toca do jeito que está. Eu vou observar e vou me encaixar em algum novo projeto aqui dentro do clube. E aí a gente retomou uma ideia antiga de franquear, e dessa vez com muito pé no chão, já com uma cabeça melhor para negócio. A gente aprende muito, né? A idade traz alguns benefícios, traz alguns prejuízos, mas traz, né, alguns benefícios. E o Sebrae nos ajudou muito, a gente modelou o nosso produto para franquia e graças a Deus está dando muito certo. Quais as redes sociais do Clube de Empresários? @Clube de Empresários. Clube de Empresários. Tiago, obrigado pela tua participação aqui nesse programa de estreia, muito obrigado. E eu deixo agora o espaço para um recado final do Tiago Mariano aqui no Alta Definição. Bom, eu agradeço, está em mais uma estreia aqui, né? Um sucesso, parabéns, Rodrigo, pelo teu profissionalismo, pelo Jornal da Manhã, que tem marcado a história, né, de Poços aí. Agora esse novo programa. Acho que esse espaço de poder bater papo, de contar um pouquinho do porquê, né? As pessoas veem muito manchete, mas não conseguem ver a história toda. E eu quero agradecer de poder falar, de poder explicar com muita verdade, com muita tranquilidade, todo esse processo, como é que se deu. E o que eu deixo aí de mensagem final é o seguinte: Papa Francisco falava que o melhor meio de se fazer caridade é através da política. Só que não é para qualquer um não, porque o custo dela é muito alto, né? E eu não fui a única pessoa que sofreu uma traição política, não vou ser a última, isso vai acontecer novamente. Acho que na história de Poços, pelo menos numa história recente, poucas traições foram tão fortes como essa. Acho que com o tempo isso vai ficar cada vez mais evidente. E quando me perguntam, você acredita que esse governo ainda vai se estabelecer, vai ser um bom governo? Eu falo, tempo para isso ainda tem. Porque afinal foram só 8 meses de governo. Mas começou muito mal, as ações desastrosas, e eu quero acreditar que vai melhorar. Primeiro porque, de fato, hoje eu não tenho esse projeto político. Hoje eu não tenho essa vontade de me dedicar na política como eu me dediquei. Hoje.
mas eu desejo muito que Poços cresça, porque eu vivo aqui, meus filhos nasceram aqui, é aqui que eu quero fazer minha vida, independente das pessoas, que a cidade possa prosperar, porque nós temos tudo aqui, né? Nós temos uma cidade muito abençoada. Eu tenho certeza que um pouquinho de cuidado, um pouquinho de empatia e principalmente vontade de fazer o coletivo dar certo, isso aqui ninguém segura Poços de Caldas. Obrigado, Thiago. O Alta Definição volta na próxima semana, lembrando que você também encontra nas redes sociais a íntegra do programa e os cortes com os melhores momentos. A gente volta na próxima semana aqui na Plan. Um abraço e até lá.